Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao PDEcast, esse espaço em que a gente fala sobre gestão, consultoria, transformação de empresas e tudo mais que amamos nestes ambientes. Eu sou Alice Castro, sou CEO da Performance de Excelência e tenho a alegria imensa de receber aqui hoje o Diego D'Alevedo. Diego, tudo bem com você? Olá, Alice, muito prazer. É um prazer estar aqui com vocês, com todos os ouvintes. É um convite maravilhoso. Estou honrado realmente em poder participar do PDEcast. Que coisa boa. E hoje a gente vai falar de um tema que às vezes amedronta muitas pessoas, seja um consultor que recebe um pedido desse, ou aquela pessoa que tem um sonho antigo e chegou a hora de botar em prática, que é começar do zero, né? Como abrir uma empresa, como ser um empresário de sucesso desde o dia 1. Tem uma série de vídeos da Endeavor que eu gosto muito, que eles falam que é o day one, né? Qual que é o dia 1 que a pessoa ou virou a chave ou começou, né, um negócio. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, né, o Diego vai contar um pouquinho da experiência dele com processos, né, de começar do zero, e a gente vai trazer aqui os erros que você pode estar cometendo como consultor na condução disso, ou como empresário, né? Se você está pensando, né, em mudar de carreira, bom, vou sair daqui do meu emprego, vou abrir uma empresa, é bom você ouvir aqui. Então, seja bem-vindo, estamos aqui, os nossos PDEcasts ficam disponíveis no YouTube e também no Spotify. Então, se você está ouvindo no Spotify e fala, mas eu quero ver a carinha dessas pessoas, corre lá no YouTube, Performance de Excelência, e você vai nos encontrar lá, lindos e maravilhosos, falando sobre o que a gente ama. Diego, conta pra gente aí, qual que é a tua história com esse tema? Por que essa foi a sua escolha para falar conosco hoje? Vamos lá, Alice. Eu queria começar falando sobre a minha trajetória na graduação. Eu sou engenheiro de materiais e durante toda a minha graduação eu sempre fui muito engajado em participar de atividades universitárias como atlética, centro acadêmico, participei de laboratório de pesquisa, então todas as instituições, né, extracurriculares, eu tive a oportunidade de participar, né, antes mesmo de falar, não gosto disso ou gosto daquilo, eu sempre me jogava, encarava aquilo para conhecer e tomar meu posicionamento. E em todas essas instituições, eu tive muito contato com gestão, eu tive muito contato com questão organizacional, tanto de equipes quanto de projetos e atividades. E em todas elas, a gente também não tinha um conhecimento muito sólido. Então, tudo que a gente foi fazendo, foi construindo também esse conhecimento e passando, né, de gerações para gerações, assim como eu recebi de quem já estava há mais tempo, a gente construiu e foi delegando isso. Mas um fato curioso é que no meu primeiro ano de graduação, a minha universidade, a Federal de Santa Catarina, ela foi eleita para sediar um congresso do Mercosul de Engenharia de Materiais. Ela foi escolhida, né, eleita no congresso, e seria a sede do ano seguinte como do congresso. E quando a gente foi eleito, reuniu alguns alunos que tinham interesse em participar da comissão organizadora e eu me candidatei. As pessoas envolvidas naquela eleição, que se candidataram, colocaram a Floripa como candidata, simplesmente saíram para estágio, se formaram e sumiram, e não tinha ninguém para organizar o congresso. E aquilo começou a desertar gente, saía gente, e aquele grupo do WhatsApp começou a diminuir, e de repente éramos só 3 pessoas, eu, calouro da graduação, e mais 2 pessoas que não eram no curso de Engenharia de Materiais, então não sabiam o que precisavam, eram amigos de alguém que estava lá, e eu falei, então tá, se eu não fizer isso acontecer, minha universidade vai ficar manchada, meu curso vai ficar feio, como um congresso que não aconteceu, primeira vez em quase 40 anos que não acontece congresso, então, não, vai ter que ser. E ali começou a jornada de tentar descobrir, de tentar convencer as pessoas a participarem, mostrar um lado positivo. Eu nem sabia daquilo que eu estava prometendo para as pessoas, né, os ganhos que elas iam ter participando, mas a gente tinha que encarar e eu tinha que dar um jeito daquilo realmente acontecer. E essa jornada de construção, né, de aprender o que era necessário,
começou a virar uma chavezinha na cabeça e eu comecei a gostar desse lado de construir, né? De começar do zero e construir. O congresso foi um sucesso, graças a Deus. No ano seguinte, a gente fez um congresso com quase 600 congressistas em Florianópolis e foi incrível, 7 dias de atividade das 8 da manhã às 20 horas, e aquilo me deu muita força, né? Fisicamente eu estava cansado, mas intelectualmente aquilo eu falei assim, não, é agora, né? E logo em seguida eu emendei e juntei alguns amigos e resolvi organizar um segundo congresso, mas dessa vez não da área de engenharia de materiais, né, mas na área de gestão. E eu tive o prazer de trazer o diretor de competitividade da Microsoft para Florianópolis, e ele falou sobre, da Microsoft América Latina, né, então ele tinha um vasto campo de atuação, e a gente conversou, fizemos uma palestra com ele, e eu abri uma ONG para fomentação empreendedora. Através daquilo ali, eu e alguns amigos, nós criamos uma ONG para fomentar o empreendedorismo, para fomentar o desenvolvimento de modelo de negócio. Ao longo do tempo, esse fogo foi cada vez ganhando mais intensidade dentro de mim, e quando eu me formei, né, eu entrei para o mundo da consultoria, comecei a prestar consultoria em gestão, gosto, mas ainda faltava o lado criacional, né? Como que eu vou transformar aquela ideia, aquela sementinha que está plantada na cabeça de alguém que não sabe por onde começar, não sabe qual é o primeiro passo, qual a direção, o que ele faz, e eu tinha essas respostas em mãos e eu precisava colocar isso em prática. Então, essa é a minha história com o desenvolvimento de modelo de negócio. Nossa, genial! E eu tô aqui pensando, né, Diego? Para um empresário, a ideia do grupo do WhatsApp, né? Porque o cara fala, eu tô pensando em abrir uma empresa, todo mundo, pô, que legal, vai lá. Aí a hora que ele vai, ninguém mais está disponível para ajudar. Né? Até quem disse que ia entrar de sócio pular fora, dar uma dor de barriga. Então, essa sensação de que você entrou numa furada, né? Corra, Bino, é uma cilada. Né? Em algum momento você fala, caraca, eu sou o único doido que acreditou nesse negócio, ninguém mais está vindo. Então, emocionalmente, você ter passado por essa experiência também te aproxima do target, né? Eu sei, porque, com certeza. Né, num paralelo, guardado as devidas proporções, mas você se comprometeu com algo grande, né, que, como você falou, não tinha opção, tinha que acontecer, porque tem muito em jogo. Então, para o empresário também é a mesma sensação, né? Tipo, não importa o motivo do empreender, se é uma necessidade financeira, se é um sonho, se é uma oportunidade. Vai ter gente que vai pular fora, vai ter momento de... né, o momento aquele que você faz a coluna do prós e contras, tipo, será que eu pulo do barco ou fico no barco? Então, muito legal. E aí, depois que você fundou essa ONG, né, juntou as pessoas que acreditam na mesma missão, podemos assim dizer, né, no mesmo propósito, vocês foram desenvolvendo, então, métodos, caminhos, aceleradores, né? Como é que é esse trabalho, assim? Qual é o caldo dessa entrega? Bom, todos nós ali na organização da ONG éramos apaixonados por a vivência, a experiência. Então, nós gostávamos muito de criar workshops, criar realmente algo prático para não ficar simplesmente, vamos trazer uma palestra, vem o palestrante, fala, sai motivado, mas talvez isso não se transforme em resultado. E como nós estávamos dentro do meio universitário, e a gente sabe, o universitário sempre você tem que dar uma cutucada para as coisas acontecerem, né? Eles têm muito engajamento, mas a teoria e a prática, elas às vezes não se conversam. Então, a gente precisava colocar isso além da motivação e transformar aquilo em uma ação. Né? Então, nós desenvolvíamos algumas atividades, colocávamos em prática algumas jornadas entre os alunos, mas aí a gente percebeu também a nossa primeira falha. A gente não tinha um método próprio. A gente não sabia como engajar. Então, cada evento que a gente fazia, a gente se desgastava muito, criando uma metodologia, criando algo, e às vezes não, sempre tinha erros, né? Alguma coisa funcionava ali, e a gente foi construindo ao longo do tempo. Né? Mas a gente não tinha aquele método próprio, aquilo que realmente fosse validado para falar, não, nós temos aqui uma metodologia que é realmente eficiente e a gente vai dar certo
vai levar isso para frente com os próximos empreendedores, né? E isso até foi um dos motivos em que desgastou bastante a nossa equipe. No começo, entrava gente, saía gente com muita facilidade, era um fluxo de pessoas muito grande, justamente porque nós que éramos os coordenadores do projeto, né, nós não tínhamos uma clareza também daquilo que a gente estava fazendo. Tínhamos o mesmo desejo, mas faltava um pouco mais de base teórica para que a gente pudesse aplicar as nossas diretrizes. E aí, essa base teórica vocês desenvolveram, e aí, nessas experiências, tanto dos eventos quanto do público que vocês atendiam, né? O que você percebe que são, assim, você falou os erros de vocês, de não ter um método, de não ter a base teórica, mas olhando para o lado do público-alvo de vocês ali, do empresário, né? O que você via que mais as pessoas faziam de errado, que precisavam da ONG, que precisavam de vocês? Qual era a grande desespero? O grande ponto de, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu não sei mais o que fazer. Bom, o principal erro, a principal desvantagem que o empresário tinha quando não contratava alguém ou quando não dava atenção para a gente, era justamente o erro que nós estávamos cometendo de não observar o nosso cliente. Nós, a partir do momento em que a gente ficava tentando criar aquilo próprio, sem entender quais eram as reais necessidades do nosso cliente, aquele público que a gente estava atendendo, quais eram os desejos, quais eram as dores que aquele público tinha, né? Qual é a rotina que aquele estudante que está interessado ali tem, aonde ele trabalha, quais são os costumes, os locais que ele frequenta, né? Não é somente o ambiente universitário, ele é muito vasto, eu não posso enviesar e falar que aquilo ali era simplesmente o meu público-alvo. Não, eu preciso conhecer mais a fundo com quem eu estava lidando. Quais eram os cursos de graduação daquele público que estava frequentando o meu evento, né? O que ele deseja realmente de fato. Não é só abrir um negócio. Ele deseja muito mais. Ele deseja prosperar financeiramente, ele deseja ter uma tranquilidade, ele deseja ter tantas horas de lazer na semana. Enfim, a gente precisa entender um pouquinho mais quais eram os ganhos, os desejos que meu cliente gostaria. E esse é justamente o principal gargalo que eu encontro hoje nas consultorias do desenvolvimento de modelo de negócio, né? Como é que a pessoa tem a ideia, mas ela precisa observar como aquilo vai se relacionar com o cliente dela, né? Qual é a forma que o cliente gostaria de receber aquele produto, né? Ou aquele serviço, né? Mas, enfim, a ideia se você faz para alguém, você tem que ouvir esse alguém. Ele é o seu principal. É simples, parece óbvio, mas o óbvio também tem que ser dito, né? Se eu estou fazendo algo para alguém, eu preciso ouvir a opinião daquela pessoa. Ele é o mais interessado. A gente costuma dizer que é o empreendedor do chuveiro, né? A pessoa está tomando banho, daí ela, eu tenho uma ideia de um produto! E é isso, não valida com ninguém, não vê se tem alguém que pague. Aí, para todo mundo que conta, é gente que se importa demais para dizer a verdade. Uhum. Então, ninguém quer jogar o banho, ninguém quer ser o chato, não estraga prazer. Então todo mundo fala, que legal, pô, bacana. Mas assim, não são consumidores. É tipo aquele cara que se candidata a vereador e recebe 0 votos, entendeu? Tipo, nem ele votou nele mesmo, nem a mãe votou nele. Então tem muito empreendedor nesse barco, né? Que tem uma ideia genial, mas não valida a ideia com quem de fato, né? Ideia de produto, de soluções, enfim. Então, exatamente. É um erro. A validação dessa ideia, ela tem que ser realmente conhecer o seu cliente. E para quem você vai vender? Eu não posso validar uma consultoria, a minha consultoria, o meu modelo de negócio com os meus pais, sendo que meus pais não querem abrir empresa. Eles não querem consultoria. Então, eu não posso validar uma ideia com eles se eles não são o meu cliente. Eles não serão aqueles que serão beneficiados. E aí, né, esses são os problemas, né? E você tem algum case, assim, alguma situação que vocês tiveram que levar luz para a pessoa, ou tiveram que criar, né, ou desenvolver, você falou da questão da metodologia, né, com base ou em um erro, né, por exemplo, essa questão da validação, ou outro, algum caso, assim, que vocês podem trazer, ou de erro muito grande, ou até de sucesso, né?
Alice, eu gostaria de contar um case que para mim foi assim, o meu prêmio, a maior conquista que eu tive no último ano, que foi simples, o sorriso e a felicidade de um personal trainer. O nome dele é Felipe Estácio, meu cliente. Até março do ano passado, ele atendia, eu era personal trainer em academia, trabalhava em academias, e aí veio a pandemia, e aí ele não tinha mais emprego. As academias que ele trabalhava, que ele atendia os clientes dele, simplesmente se fecharam e ele precisou se reinventar. Ele queria realmente começar do zero e ele me procurou. A gente já se conhecia há um tempo, a gente já tinha feito alguns outros trabalhos juntos. E quando ele me procurou, ele simplesmente me trouxe uma situação financeira delicada, profissionalmente, e não sabia o que fazer, né? E foi quando a gente criou, passo a passo, todas as estratégias, marketing, as finanças, os preços, fizemos uma tabela de como ele ia aumentar o preço dele gradativamente, como você ia estudar, como que ele iria ouvir os clientes dele e até o método, né? Ele passou de um personal que atendia somente em academias para uma pessoa que estava atendendo online, inclusive em outros países, ele atendeu na China, atendeu na Europa. Tinha também um novo método de trabalho, onde ele poderia atender em alguns locais públicos, exclusivamente determinadas pessoas, né, com as devidas restrições de segurança e, né, todas as condições. E ao longo desse período, a gente fez um trabalho de pesquisa, um trabalho de estruturação durante 3 meses. Nos 3 meses seguintes a essa reestruturação, a gente teve um aumento de 11 vezes o faturamento dele. Simplesmente, ele passou a ganhar o que ele não ganhava nem antes da pandemia. Então, nós construímos uma nova estrutura e o modelo de negócio dele foi tão intenso, tão sólido a forma com que a gente construiu, né, todo esse passo a passo, usando uma metodologia, validando ideias e ouvindo principalmente os feedbacks dos clientes, ouvindo os desejos, as vontades do cliente. Hoje, ele tem um estúdio próprio, onde ele faz o atendimento dele também em loco, e tem os horários reservados para cada aluno, tem uma estrutura incrível. Então, nós passamos, né, de um patamar de um personal trainer extremamente qualificado, mas que atendia exclusivamente em academias, para um personal que, além de atender em academias, agora tem o online e tem o seu estúdio próprio. Então, foi uma guinada muito grande na carreira dele e que eu hoje considero o suprassumo dos meus atendimentos pela forma grata que essa pessoa chegou até mim. Isso é incrível. Olhar aquele brilho nos olhos não tem preço. Parabéns, né? Nossa, eu fico aqui super, super feliz em ouvir, né, essa história. E a gente vê também, né, que o começar do zero não significa um zero absoluto, né? Pode ser um repaginar, uma transformação, um momento que a gente ainda vive, né? Porque 2020 foi o baque, mas a gente está nessa cauda longa, infelizmente, dessa pandemia, e que às vezes a pessoa estava esperando melhorar para fazer alguma coisa e entrou 2021 e não aconteceu e está tendo que se reinventar, né? Então, exato, acho chega essa questão inspiradora, né? De você ver, poxa, com as perguntas certas, com o caminho certo, o método, né? Você consegue enxergar novas possibilidades, porque eu vejo que uma metodologia para modelagem de negócios, ela traz essa luz para onde antes era só escuridão, porque às vezes a pessoa está com uma lanterninha de celular aqui, aí você chega e bota um spot, né? Então, assim, a pessoa está vendo aquilo, o meu nicho é esse, né? Nesse caso do personal trainer, a minha experiência nesse caminho, eu fazendo o caminho, e aí você chega e fala, não, mas peraí, mas tem aquele outro, e aquele lá, você já parou. Então, muitas vezes, a limitação a miopia, né, do empresário, seja o empreendedor que está começando, ou o empresário que está precisando se reinventar, se ampliar, dar uma... Às vezes até a pessoa quer crescer, mas não tem por onde, né, tipo, não sabe. E aí as respostas estão no modelo de negócio e nas oportunidades, né, os oceanos que ela está explorando, perfeito, né. Perfeito. A gente vai trazer.
Eu comento muito com o pessoal que eu atendo, né, que o modelo de negócio ele não é algo rígido, sólido e completamente imutável, né? Ele tem que estar sempre sendo revisitado e analisado, porque há adaptações. O mundo está em grandes transformações. Não é porque agora nós tivemos uma pandemia onde tudo foi um pouco mais intenso, que antes disso ou depois disso a gente não tem as transformações. Existe sim uma escala evolutiva e a gente precisa se adaptar. É natural isso. Então, ter um modelo de negócio não significa sucesso imediato, muito menos sucesso eterno. Ele precisa ser revisitado e reanalisado sempre. E aí a importância de ter um bom consultor, uma boa equipe dentro, estruturada, bem consolidada, né, para que você consiga ter esse feeling, né, na avaliação, no crescimento, na estrutura realmente do modelo de negócio. E essa questão de a conexão, né, voltando um pouco o que a gente falou no início, a conexão do modelo de negócio que a pessoa consegue propor e tocar aos negócios que são interessantes ao mercado naquele momento, porque a pessoa tem uma ideia sensacional, mas não é a hora, ou já passou a hora ou está cedo demais. Então, né, ouvir o cliente te ajuda também até a saber a hora de agir, porque às vezes você tem um modelo muito completo dentro da sua mente, mas não vai ser absorvido por inteiro. Então, você reduz, faz um viável ali, roda esse para você rentabilizar, e aí você vai ampliando. Então, até essa tranquilidade que eu vejo, às vezes chega para mim, empresários, né, com a demanda de planejamento estratégico, que eles querem tudo para hoje, para ontem, na verdade, né? Já chega atrasado na consultoria. E aí fala assim, não, porque... E antes da gente começar essa gravação, eu estava atendendo um empresário e foi muito interessante, porque a gente fechou o primeiro trimestre, estamos fazendo aquela, né, já revisão do semestre, né? Então, o segundo trimestre é planejado, a gente está revendo. E aí ele falou, não, Alice, mas agora eu já estou mais calma, eu sei que isso vai ficar para 2022 e está tudo bem, porque se a gente cumpriu 2021 planejado, e eu olhando para ele, e eu pensando, ai, que orgulho! Porque quando chegou, era uma coisa assim que queria virar o Jiraya, né? Se transformar, crescer 200%. E aí você também, conforme a pessoa vai botando na rua o bloco, porque, né, no campo das ideias tudo é possível. E aí quando você vai vivenciando, você vai entendendo também o que o mercado absorve, o ritmo que você consegue crescer e imprimir no teu time, porque acelerar na direção errada é pior do que andar devagar. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? De andar rápido, porque, né, o mercado também não espera o passo muito lento, mas você tem que estar na direção certa. Então, às vezes, no momento de fazer um pit stop mesmo, para, analisa, redesenha. Quem sabe, em vez de querer correr uma maratona de não sei quantos quilômetros, a gente não faz aqui uns 100 metros para testar e depois a gente vai. Né? Então... Isso é bem importante a gente ressaltar, né, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que tem ajuste no caminho, né? Às vezes você faz todo o modelo e vai ver, pô, não é tudo isso por enquanto. Vamos aqui devagarinho, uma entrega por vez, né? Trabalhar os pacotinhos ali, até para ir, que são as smart wins, né? Tipo, você tem algumas vitórias, você vai, poxa, tô no caminho certo, e aí você vai ampliando, né? Isso é muito legal. E se você pudesse, assim, Diego, sintetizar o método que você desenvolveu, né, com a tua equipe e que você leva os empresários, tipo, numa estrutura, assim, do que fazer? Por onde que você começaria? Tem, assim, um passo a passo? Você consegue nos dar aí uma palhinha do que seria esse caminho? Consigo sim, Alice. Eu primeiro preciso começar com uma frase que é a base desse meu método. Todo negócio, ele é feito de pessoas para pessoas. Independente se você vende serviço, se é B2B, se é B2C, se é B2B2C, não importa. Sempre tem pessoas por trás de uma corporação e pessoas por trás do seu cliente. Então, para você começar a construir um negócio eficaz e eficiente, você precisa entender a si mesmo. Então, o domínio pessoal, aquilo que te sabota, aquilo que te coloca para frente, o que te motiva, quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, e entender o seu cliente. Quais são realmente as dores, aquilo que a gente comentou, qual é o dia a dia, quais são os costumes,
do cliente, quais são as dores, né? No mundo dos negócios a gente sempre fala, essas são as dores do meu cliente, vamos atacar as dores do cliente. Né? O que realmente tira o sono das pessoas que você está atendendo? Né? O que deixa ele desconfortável? Quais são os desafios do dia a dia? Então, entender realmente para quem você está atacando e entender também a si mesmo. Né? Será que você tem condições psicológicas, espirituais e mentais, né? Todo físico, mental e espiritual para atender a fazer isso, a lidar com uma situação complicada? Né? Eu escuto muito de clientes que, eu tenho uma ideia revolucionária, a minha ideia vai mudar o mundo. Ou então, eu vou ficar milionário facinho, rapidinho, com essa minha ideia. Pô, será que é assim mesmo? Vamos avaliar, será que você está preparado para que esse seu sucesso esteja um pouquinho mais distante, numa jornada um pouquinho mais longa do que você está imaginando? Será que você está realmente preparado? Né? E, claro, entender qual é a métrica de sucesso pessoal e do seu cliente. Porque, às vezes, a sua métrica, aquilo que você acha que é sucesso, não é aquilo que você está entregando. Então, essa relação de sucesso, que é um assunto muito amplo, né, e vai horas de conversa, é importante. E o método que eu utilizo basicamente é isso. Então, primeiro, entender a si mesmo. Segundo, entender o cliente, definir realmente um público-alvo, a sua persona, entender realmente aquilo que você pode entregar. E aí você vê qual é a sua proposta de valor, definindo a proposta de valor, e aí a gente desenvolve um modelo de negócio baseado, né, nas metodologias Business Model Canvas e assim por diante. Tem as diversas ferramentas ali. Então, criando esse modelo, em seguida, validação do modelo de negócio, para depois a gente... Validamos a ideia? Então tá, então agora vamos insistir no plano de negócio. Vamos criar um plano um pouquinho mais aprofundado, mais detalhado, e a gente vai lapidando essa jornada. Amei a frase do início, tá? Eu acho isso primordial que seja dito, né, Diego? Porque muitas vezes quando... até vou compartilhar aqui uma história que eu passei com um cliente, que ele tinha um bloqueio muito grande com ganhar dinheiro. Ele tinha uma empresa, e é uma muito grande. Ele sabe uma coisa assim, que fica, qual é o problema de ganhar dinheiro? Não, porque eu quero ser honesto, porque eu não quero explorar ninguém. E aí eu comecei a desconfiar que o cara tinha alguma coisa escondendo, que eu falei, mas tu quer ser honesto, mas, né... E o do ganhar dinheiro quer dizer que, assim, a gente precisava mexer no preço, porque o custo não estava combinando, e a pessoa tinha não, mas aí eu não quero ter um lucro muito alto, porque não sei o quê. E eu falei, tá, mas é uma ONG que você tem, é isso? Não, é a minha empresa. Eu falei, cara, a empresa precisa ser rentável. Mas aí, há negócio do se conhecer, né? Eu comecei a fazer pergunta, e comecei a ir aprofundando, e aí na questão, o cerne da questão era... cresceu ouvindo que empresário é explorador, que os empresários têm um dinheiro sujo, que é às custas, né, do trabalho e do suor de outras pessoas, que empresário sonega imposto, enfim, toda uma infinidade de verbetes, né, frases e definições e representações, e a vida tornou essa pessoa empresária, não foi um sonho, né, foi o empreendedorismo da oportunidade, do acaso ali, né, e não tinha outra saída, foi abrir um negócio, e o negócio foi dando certo, só que havia um bloqueio dele em se chamar empresário, e se reconhecer como, e desenvolver o próprio negócio. E aí, a partir, fez um curso comigo, e a partir do curso, né, falou, Alice, eu achei legal, porque você não ficou falando de lucro o tempo todo, porque todo curso que eu vou para empresário é tudo lucro, 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 e eu não gosto disso, eu não acho que eu sou empresário por causa do lucro. E aquilo... Primeiro eu olhei e falei, tá bom, tudo bem, você pode ter diversas missões empresariais, mas a rentabilidade do teu negócio é importante, né? É importante para o próprio negócio, para que você possa crescer, atingir mais pessoas, né? Cumprir sua missão ali. E é importante para você, para o seu sustento, para a prosperidade da sua família. Então, assim, qual que é o problema nessa conta? E o problema era um problema de crença, era um problema... né, mais profundo de ele não querer se identificar com todas as
atrocidades que ele cresceu ouvindo no ambiente dele sobre o que eram os empresários. Então, quando você começa, né, dizendo, olha, meu método tem um fundamento que é de pessoas para pessoas, isso abraça não só a questão, né, Diego, do modelo de negócio ser centrado no cliente, mas isso abraça a percepção do empresário de que a empresa é um veículo para que ele também se realize como pessoa e que tá tudo bem ele questionar isso, entendeu? Tipo, ele pode olhar e falar, mas peraí, será que a minha empresa está realmente contribuindo para que eu seja uma pessoa melhor? Ou eu estou me tornando uma pessoa pior como empresário? Porque a história que a gente escuta, o poder corrompe, porque antes de ser empresário não era assim, nananã. É uma permissão que a pessoa dá para que isso aconteça, né? Então, quando ela vai fazendo esse autoconhecimento, ela também vai entendendo, poxa, se eu deixar isso aqui, isso vai me sabotar, isso aqui vai fazer com que eu vá para um lado negativo. Porque, sim, existem empresários que são exploradores, existem sonegadores, assim como existem funcionários, né, empregados que também agem com má fé, assim como existem pessoas em cargo público maravilhosamente éticas e idôneas, como tem pessoas que corrompem e são corrompidos. Então, assim, tem os dois lados da moeda em todas as profissões e escolhas, né, profissionais. E eu acho muito importante, achei bem legal você trazer isso, porque não é uma questão só técnica, né, é uma questão de conexão. Exato. A pessoa tem que estar conectada com o negócio dela num ponto em que ela entende o benefício disso também para a vida dela, né? Não é só mais uma coisa, porque a hora que todo mundo sair do grupinho do WhatsApp, né? A gente deseja que isso não aconteça, mas se acontecer, de todo mundo sair do grupinho e você estiver sozinho, aquele negócio te alimenta, né? A expectativa, a esperança, a convicção de que aquilo é a coisa certa a se fazer. Então, os modelos vão refletir a convicção do empresário. Então, é muito legal tê-lo como esse ponto de partida e centro para onde voltar, né? A gente usa muito no nosso ciclo de consultoria uma teoria que é a teoria U, que ela busca o eixo, e o eixo sempre é o ser humano. Então, assim, você tem que voltar para a sua essência e falar, peraí, será que eu estou fazendo o que eu acredito? Né? Será que esse... E aí, quando a gente começa a questionar os modelos, a gente vê que, às vezes, a pessoa... O modelo tá legal, o negócio funciona, o produto é bom, o cliente quer, mas o empresário não dá o passo que precisa por insegurança, por medo, Então, é bem legal abraçar essa frente também. Fico bem feliz, né, em conhecer um pouco mais do teu passo a passo e ver esse alinhamento, né, com o ser humano, né? Coisa mais linda. Se você tivesse, assim, visualiza alguém que está nos ouvindo, que chegou até aqui nesse PDCast, e a pessoa está nesse ponto, tá assim, pô, que legal, mas eu sou quem está começando do zero. Tipo... sair do meu emprego, eu estou pensando em sair do meu emprego, quero abrir uma consultoria, quero abrir um restaurante, sei lá. Que dica que você daria para essa pessoa? Tipo, primeira coisa, a gente viu o passo a passo, mas a primeira coisa, começa aqui. O que você diria? Vamos lá. Se a pessoa tem aquela ideia, se ela está com aquilo mentalizado, quero começar, eu vou atrás dos clientes. Quem é meu público? Onde eles estão? Eu vou tentar investigar quem são os interessados, conhecer essas pessoas. Porque somente assim eu vou conseguir transpor o meu valor. Claro que a gente tem que definir também aquilo que eu tenho de diferencial, aquilo que eu tenho que vai me diferenciar do mercado, né? Aqui a minha proposta de valor, mas principalmente entenda com quem você está lidando, para quem você está integrando. Porque não adianta, você pode ter o melhor produto do mundo, se você estiver vendendo para a pessoa errada, isso não vai funcionar. Até vou contar sobre o meu caso, porque logo que eu abri a minha empresa de consultoria, né, que eu comecei a prestar as consultorias, a forma com que eu me comportava, com que eu me vestia, com que eu me divulgava, não condizia com aquela do meu público-alvo. Então, eu não conseguia trazer clientes pelas plataformas de marketing que eu utilizava, pelas redes sociais, porque a imagem que eu passava não era aquela que eu realmente queria atender. Então, foi uma jornada que eu precisei também lá atrás, bem lá no início, reestruturar, entender um pouco melhor, porque eu precisei também olhar para o meu cliente, eu preciso começar. Então, o primeiro ponto é, olhe para quem você vai vender, olhe para quem você vai entregar valor. Nossa, dá um outro podcast só sobre isso, hein, Diego?
marcar. Que legal, obrigada. Eu estou aqui pensando já na identificação, né? Que a pessoa, você se aproxima mais parecido, né? Com quem ela é ou com quem ela quer se tornar, e isso já gera toda uma conexão. Começa pelo visual e vai se aproximando, né? Uma ambientação que facilita, né? Então, é bem importante, e é o tipo de coisa que a gente nem todo livro fala sobre isso, né? É raro alguém falar sobre isso, então eu acho que a gente tem mesmo que fazer um só sobre isso, tá? Vamos combinar. Mas é isso, gente. Obrigada, Diego. Adorei bater esse papo contigo. Seja sempre bem-vindo, né, aos nossos espaços aqui, live. É sempre muito bom, né, estar próximo de pessoas que amam o que fazem, que estudam para fazer o que fazem, que é um valor muito forte para a gente, né, a pesquisa, o autodesenvolvimento, e a gente percebe na sua fala, né, o Diego normalmente é a pessoa mais quietinha, mas quando fala tem uma enciclopédia ali para compartilhar, então isso é muito bom descobrir isso, né? Alice, eu agradeço demais pela oportunidade. Eu sou muito seu fã, você sabe disso, eu já contei isso algumas vezes. E para mim é uma honra poder participar, poder contribuir. Estou à disposição de toda a equipe, todo mundo que nos acompanha, para poder estar ajudando, crescendo, desenvolvendo junto. Obrigada, Diego. Pessoal, tem muito mais de onde veio esse. No YouTube, no Spotify, os nossos PDEcasts estão aqui para ajudar vocês a transformarem as empresas de vocês e as dos seus clientes como consultores. Beijos para todo mundo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, Diego. Até mais.